tudo bem? Estou aqui com vocês hoje para uma aula do 7º ano. Como é que vocês estão? Espero que toda a família esteja bem, que estejam bem aí em casa de vocês, protegidos, né? O meu nome é Marisa Moreira Araújo, serei professora de vocês do 7º ano. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo e colega Bruno Galvão, que era professor de vocês, e agora eu vou tentar aqui substituí-lo, tá? Com grande carinho pelo trabalho que ele já iniciou aqui com vocês, tá? Sejam bem-vindos aí para a aula de ciências com a nova professora de vocês, tá? Nós vamos estudar, lembrando, né, gente, que a gente está aí no primeiro bimestre, né, gente? Só voltando aqui rapidinho. Estamos no primeiro bimestre, né, do ano aqui 2021, e estamos fazendo aí uma revisão da matéria do ano de 2020. Então, eu vou passar para vocês aqui rapidinho o que a gente vai estudar aqui nesse primeiro bimestre, tá? Nós teremos a semana 1, que é agora, né, que estamos aqui na semana 1, com a matéria substância e mistura. Iremos depois para transformação química na semana 4, porque a semana 3 aí a gente não vai ter a gravação de ciências. Na semana 4, separação de misturas. Na semana 5, organização celular. Na semana 6, sistema nervoso. Semana 7, estrutura da Terra, parte 1. E semana 8, estrutura da Terra, parte 2. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso resumo aí do ano de 2021. Algumas habilidades só que a gente vai estar trabalhando, tá, gente? Vocês viram muito mais coisas, tá? Bem, mas na aula de hoje, na semana 1, iremos trabalhar, como disse para vocês, substância e mistura, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje? Nós vamos compreender e diferenciar substância pura de mistura. Iremos também classificar os sistemas em homogêneo e heterogêneo, tá? E aí nós vamos ver a mistura de um ou mais materiais. Vocês lembram disso no ano passado? Esse assunto, a gente lembra muito assim no dia a dia na casa de vocês, estão acostumados a ver isso na cozinha de vocês, tá, gente? Então, é uma coisa assim, bem fácil da gente estar compreendendo. Olha, coloquei essa imagem aqui, né, esse quarto, né, bem cheio aqui de objetos, né, para mostrar para vocês o seguinte: olhe o tanto de matéria que eu tenho aí, né, nesse quarto. Tudo é formado por matéria, tá? A matéria, gente, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? A matéria, se ela tiver uma porção limitada, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar, deixa eu pegar minha canetinha aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, esse globo, tá? Esse globo aqui, ele tem um formato definido, tá? Então, eu vou chamar isso de quê? De corpo. É uma porção delimitada da matéria. E objeto é quando esse corpo, ele tem aí uma finalidade, um objetivo, tá certo? Beleza? Só para vocês aí estarem fazendo uma revisão, tá? Ok. Passando aqui o slide. Mas e a matéria? De que é formada a matéria, tá? Olha, a matéria, eu coloquei aqui um menino com a interrogação para vocês irem pensando aí de que será que é formada a matéria, tá, gente? Outro detalhe, quando eu olho para essa água, né, nós estamos vendo aqui, né, essa água, eu posso saber se ela é pura ou se ela é mistura? Será que só olhando com os olhos eu posso afirmar se ela é pura ou se ela é mistura? Então, esse é o desafio da nossa aula de hoje, tá? Bem, para sabermos se uma substância ela é pura, né? Se um sistema tem uma substância pura ou é uma mistura, eu tenho que conhecer a composição química, né? As unidades estruturais, que são aquelas que formam a matéria. Então, aqui está mostrando o olho. Pela visão eu não consigo enxergar isso, nem no microscópio, mas eu coloquei aqui uma imagem de uma lupa, gente, a lupa também não vê molécula, mas só para você imaginar que você vai ter que aumentar isso muito, mas muito, para poder conseguir ver o quê? A nível molecular, tá? Então,
somente a nível molecular que você pode dar algumas respostas. E lembrando, né, gente, que a matéria são formadas por unidades estruturais chamadas de, lembram? Átomos, que por sua vez formam as moléculas. Unidades estruturais da matéria. Vamos utilizar aqui bolinhas para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Vamos lembrar que as bolinhas são os átomos, tá? Então, eu tenho aqui a bolinha vermelha representando o hidrogênio. Deixa eu pegar aqui o lápis para facilitar, tá? A bolinha azul representando o carbono, oxigênio de verde, nitrogênio de pretinho. Então, observe aqui do lado. Aqui eu tenho dois átomos, né, iguais, dois átomos de hidrogênio. Então, eu falo aqui que a molécula ela é simples, tá? Nesse caso aqui, olha, eu já tenho átomos diferentes, né, de oxigênio aqui e de carbono, tá? Então, eu tenho aqui uma substância composta, né, uma molécula composta. Eu trouxe aqui para vocês, olha, essa imagem. Aqui, eu tenho duas bolinhas, tá vendo? Dois átomos. Se eu juntar, eu formo uma molécula simples, porque os átomos, as unidades estruturais, são o quê? Iguais, tá? Aqui no caso, olha, eu estou pegando uma molécula, mas ela tem átomos diferentes. Então, eu chamo de quê? De uma molécula composta, ok? Muito tranquilo, né, gente? Vou pegar meu lápis aqui. Só mais um exemplo, né? Mostrando aqui as unidades estruturais, mostrando o gás clorídrico, composto aí por hidrogênio e cloro, a amônia por nitrogênio e hidrogênio, a água por hidrogênio e oxigênio, e o gás carbônico aí, carbono e oxigênio. Então, são o quê? O que elas são? Simples ou compostas? Compostas, né? Vamos brincar aqui então, tá? Um exercíciozinho. Tá certo? Simples ou composta? Observe aqui, nós temos três sistemas, o sistema 1, o 2 e o 3. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho uma unidade estrutural, que é a molécula, formada por átomos aqui, ó, que estão em cor branca e em cor de cinza aqui, tá? Então, é uma molécula composta. Mas se eu for circular as unidades estruturais aqui, vocês podem perceber que todas são iguais, tá? Então, se tem a mesma unidade estrutural, eu vou chamar isso de quê? De substância pura, ok? Agora, no sistema 2, vamos também circular as unidades estruturais e vocês vão ver que elas são o quê? Diferentes. Tá? Então, isso aqui não é a substância pura, tá, gente? Isso aqui eu vou chamar de mistura, tá? Por que tem que circular? Porque você olhar aqui, você pode achar que isso aqui é uma mistura, porque tem cores diferentes, mas você tem que circular a molécula, tá, gente? Beleza. Aqui você já vai perceber que as moléculas são o quê? Iguais. Então, aqui a substância também, ela é pura, ok? Beleza? Qualquer dúvida, vocês voltam lá no PET, tá, gente? Tem as aulas gravadas também do ano passado, né? Então, vocês fazem aí uma revisão, ok? Olha, sendo assim, se eu pegar, voltando aqui para a minha mesa, né? Se eu pegar aqui esse copo com água, eu posso afirmar que ele é puro? A água da torneira é pura? Cuidado, tá, gente? Existe uma diferença entre água pura, biologicamente falando, e quimicamente falando. Porque, biologicamente, na medicina, uma água pura, ela tem, além da molécula de água, né, que é o H2O, ela vai ter sais minerais dissolvidos que fazem bem para a nossa vida, tá? Então, na verdade, uma água pura, biologicamente, ela é uma mistura de sais, né, com a molécula de água. Mas, quimicamente,
você não acha na natureza uma água pura, porque a água está lá, ela vem ali da terra e ela tem sais misturados. Então, somente no laboratório, tá, que vai ser feita a água pura quimicamente. Voltando aqui para o quadro, podemos ver aqui, então, uma visão microscópica. E eu posso ver, então, agora, né, que... Vou pegar aqui o amarelo, porque nós estamos aqui com o desenho vermelho. Então, olha só, aqui, olha, dá para ver que a água, ela está sendo formada aí por moléculas semelhantes, tá vendo? Não tem mais nada. Você não acha isso na natureza, tá, gente? Você não acha isso na torneira. E essa é água destilada, tá? Água destilada, tá? Que ela só é encontrada aí no laboratório de química. A gente usa isso muito também, né, nos laboratórios de biologia para poder fazer soluções, né? É muito usada aí nos experimentos científicos, tá? E essa água, por sinal, nem transmite corrente elétrica, tá? Porque precisa dos íons ali, dos sais, para poder transmitir a corrente elétrica. Só uma curiosidade aí para vocês. Ok. Então, olha só. Coloquei o desenho de uma água mineral, que a gente compra aí em qualquer supermercado, né? E mostrando aí a composição dessa água mineral. Então, vocês vão perceber aqui que não é só a molécula de água. Eu tenho potássio, eu tenho silício, eu tenho bicarbonato, eu tenho magnésio, cálcio, sódio. Tá vendo? Olha, um monte de sais, tá? Então, eu pergunto para vocês, a água mineral é uma substância pura? Ela não tem micro-organismo. Como eu falei, biologicamente ela é pura, mas quimicamente ela é o quê? Uma mistura, tá? E é uma mistura importantíssima para a nossa vida, tá? Ok. Então, gente, olha, é muito difícil achar uma substância pura na natureza. A maioria absoluta, elas vão se combinar formando misturas, né? Ainda bem. Se nós temos aí bilhares, né, de substâncias na natureza, é porque aí os átomos, as moléculas se combinam, né? Vamos estudar isso em química, as ligações químicas que ocorrem e vão formando, então, outras substâncias, que é assunto da próxima aula, que é transformação química, tá? As misturas podem ser homogêneas, também denominadas de solução, tá? Quando apresenta apenas uma fase, quando eu enxergo apenas uma fase, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ali na minha bancada, ou heterogêneas, quando apresentam mais de uma fase. Olha, no ensino fundamental, a gente ainda usa a palavra mistura homogênea. Lá no ensino médio, né, em outros livros de química, eles utilizam mais sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos, tá? Mas a maioria dos livros ainda traz a expressão mistura, tá ok? Então, aí uma licença aí para os químicos de plantão, tá? Para usar a palavrinha aí, mistura. Então, eu vou chamar vocês aqui para a minha bancada, tá? Por favor. Eu trouxe aqui para vocês alguns sistemas para vocês observarem, tá? Quando eu pego este copo de água, olha, vocês estão enxergando apenas uma fase, tá certo? Você já sabe que a água de torneira é uma mistura. Eu mostrei para vocês que tem várias moléculas, tá? Então, isso aqui é o quê? É um sistema homogêneo, tá? Porque esses sais, eles conseguiram ser dissolvidos, eles estão aqui entre as moléculas de água, né, que eu chamo de solvente, né, e o outro eu chamo de soluto. Olha só, e você consegue, eu não consigo distinguir a molécula da água com os átomos, as moléculas aí dos sais. Então, eu falo que é homogêneo, tem uma fase apenas, tá? Se eu pegar, por exemplo, vamos na casa de vocês aí, se eu colocar um copo de café, você sabe que o café tem água, que o café tem açúcar, que o café tem o pó de café, mas você enxerga um líquido negro, né? Mostrando, então, que aquilo né, houve uma solubilidade, virou uma solução, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês
o seguinte, se eu colocar lá, olha, açúcar, vou pegar uma colherzinha de açúcar, tá? Que vai ser o soluto, e vou jogar na minha água, que é o solvente, e vou misturar, tá? Por enquanto, eu tô vendo ainda uns cristalzinhos de açúcar, mas ele vai se dissolvendo, tá? E aí, se ele dissolver todo, eu não conseguir enxergar mais nenhum açúcar, eu vou chamar então essa mistura aí, esse sistema de homogêneo, tá? Agora, se eu colocar muito açúcar, eu exagerar, sabe aquele suco doce? Você coloca muito açúcar, aquela limonada, que você mistura, mas você colocou tanto soluto que ele não consegue dissolver, olha lá. Aí eu posso chamar aqui então o quê? De uma mistura heterogênea, que eu vejo duas fases. Eu vejo o açúcar e vejo a água. Um exemplo clássico, tá, de mistura heterogênea, ou sistema heterogêneo, olha aqui, a água com óleo. Por isso que eles não gostam de falar mistura heterogênea, porque o óleo e a água não se misturam. Então, fala sistema, tá? Beleza. Então, aqui, ó, duas fases. Se eu colocar uma areia aqui, vai dar 3 fases. Colocar açúcar aqui também, eu vou ter, então, 3 fases. Certinho? Deu para entender? Então, são coisas simples que tem na casa de vocês. Se você não entendeu, você pode ir na cozinha e pedir a mamãe para ajudar. Pode pegar lá o óleo, né? Todo mundo sabe que o óleo e a água não se misturam, né? Beleza. Voltando aqui para o nosso... Aqui, água e azeite, que na verdade eu trouxe água e óleo, tá? Que vai dar aqui o mesmo efeito. Uai, Marisa, mas e o sangue? O sangue... você enxerga o sangue de uma cor só, vermelho. Mas, na verdade, se olhar ao microscópico, o sangue, ele é uma mistura de diversas moléculas, diversas células, diversas substâncias. Então, o sangue, ele se comporta como um coloide, tá? Porque você enxerga a olho nu como se fosse homogêneo, mas, na verdade, ele é heterogêneo. Isso acontece com tinta, isso acontece com iogurte, isso acontece com leite, tá? Que são aí coloides que a gente acha que é homogêneo, mas na verdade são heterogêneos. Isso é uma curiosidade para vocês aí. E para resumir, eu adoro o mapa conceitual e eu quero até corrigir, tá, gente? Isso aqui está lá no PET, eu vou dar uma corrigida aqui nesse esquema, tá? Finalizando aqui, a matéria é formada por substância pura ou mistura, a matéria é formada por átomos que formam suas moléculas, né? As moléculas, então teria que vir uma seta para cá, as moléculas formadas por átomos. Então, eu vou cortar isso aqui, tá? Tá certo? Então, a substância formada por molécula, que são formadas por átomos, que podem ser iguais ou diferentes, simples ou compostos. E a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Então, essa é a minha referência bibliográfica, tá? Ok? Até a próxima, com a aula da Marizinha.